Muitas pessoas sonham com músculos impressionantes, parecido com os do Arnold Schwarzenegger. Para atingir esse difícil objetivo, algumas pessoas realmente passam dias e noites na academia. Outras fazem um Photoshop completo de suas fotos e terceiras resolvem fazer experimentos arriscados. É justamente sobre essas pessoas duvidosamente corajosas que falaremos hoje. Elas usam substâncias que, embora ajudem a aumentar a massa muscular, afetam negativamente a saúde. Às vezes, esses experimentos com o corpo podem terminar de maneira trágica. Infelizmente, os riscos não conseguem parar aqueles que desejam obter músculos lindos sem nenhuma dificuldade. Muscle! 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 What? Nesse vídeo você vai conhecer os 10 bodybuilders mais fakes e duvidosos de todos os tempos. Kirill Tereshin. Esse cara ficou famoso no mundo inteiro graças ao corpo nem um pouco dentro dos padrões, e nem são os padrões que você deve estar acostumado a pensar. Na Rússia, onde ele nasceu, ele é conhecido como braços de bazuca. Em outros países, pessoas o comparam com Popeye, que, se você não conhece, é um personagem famoso de desenhos antigos que come espinafre para ficar com braços super fortes e desproporcionais. Embora Popeye seja de mentira, Kirill é bem real. Ele ficou famoso há alguns anos porque, como muitos rapazes da mesma idade, ele queria ter um físico impressionante. O problema é que ele também não queria ficar fazendo exercício e dieta o tempo todo. Então, decidiu fazer as coisas de um jeito um pouco diferente, comprando uma mistura de petróleo com analgésicos, aquecendo e injetando nos músculos. Se você não sabe, essa é uma péssima ideia e nosso corpo não tolera ter substâncias estranhas injetadas dessa forma. O corpo dele logo começou a rejeitar o petróleo e ele teve que amputar os tríceps. Quando isso aconteceu, eles estavam pesando cerca de 1,5 kg. Graças aos cirurgiões, os braços de Kirill estão diminuindo um pouco, mas ainda não parecem nem um pouco saudáveis. Kenny Onely. A substância usada por Kirill não é completamente desconhecida. Ela já é conhecida no mundo dos fisiculturistas que não levam o esporte muito a sério e injetam um pouco dela nos músculos. Combinada aos exercícios, uma dose pequena acaba aderindo ao corpo e pode ficar nele por muitos anos. Só que não deixa de ser muito perigoso, ainda mais se você pensar que é ilegal e as aplicações geralmente são feitas em casa por gente sem preparo nenhum, podendo causar inclusive infecções graves, danos aos nervos e até paralisia do músculo. Apesar de ser muito perigoso, os fisiculturistas de seringa acham a ideia excelente e a tornaram mais popular do que seria saudável admitir. O canadense Kenny Only, por exemplo, virou piada na internet. Não há muito tempo, ao se apresentar com os ombros bem estranhos em uma competição. Mas ele diz que nunca usou a substância ou implantes e os ombros ficaram nesse formato esquisito por causa de uma infecção. Você acha que os ombros humanos normais podem inchar desse jeito por causa de uma inflamação natural? Sei não, hein? What? Edward Gere. Muita gente do meio discute se é correto ou não usar suplementos para os músculos. Alguns dizem que sem eles é impossível ter o corpo dos sonhos, enquanto outros alegam que suplementos são venenos que vão destruindo o corpo aos poucos. Há alguns anos, este ex-fisiculturista francês quase morreu devido a um rasgo na aorta. Sendo uma pessoa tão saudável exteriormente, como algo assim aconteceria com ele? A resposta é simples. Ele usava esteroides regularmente há 15 anos. Depois desse tempo, Edward já estava viciado e o cérebro dele já não funcionava direito sem a química. Ele quase não sobreviveu e é uma sorte que tenha saído vivo dessa experiência. Fora esse episódio traumático, outros efeitos colaterais continuaram perseguindo o cara por muitos anos. Ele teve que lidar com o aparecimento de espinhas e mudanças de humor vindas do nada. Então você aí não se esqueça, se o resultado vier fácil demais, desconfie. O preço a pagar mais tarde pode ser bem mais caro do que você imagina. Tony Geraldo e Álvaro Pereira. Esses irmãos brasileiros ficaram conhecidos como Hulk e Conan, em homenagem, se é que dá para chamar assim, aos personagens dos quadrinhos. O corpo deles é realmente impressionante. A circunferência do bíceps deles é de cerca de 70 centímetros.
Tem gente que tem a cintura menor do que isso, para ter uma ideia. Nas redes sociais, muita gente acusa os dois de serem verdadeiros fisiculturistas de seringa, até porque os bíceps gigantes são bem esquisitos quando comparados aos ombros muito menores. Eles negam fazer qualquer tipo de aplicação, mas admitem usar esteroides há cerca de 30 anos e que foi isso que ajudou no crescimento dos músculos, somado a uma dieta muito regrada de cerca de 6.000 calorias diárias, incluindo uma refeição de uma dúzia de bananas e 6 ovos. Tyler Jackson. Eu tenho certeza de que você não vai acertar quantos anos esse cara tem. Você chutou o quê? Uns 20? Se foi por aí, errou. Tyler Jackson ficou famoso nos Estados Unidos com apenas 15 anos. A história dele é bem triste. Tyler começou a se exercitar por não gostar do próprio corpo, mas acabou se perdendo um pouco do processo. Como os resultados demoravam e ele queria ficar forte logo, começou a usar esteroides. Ainda na adolescência, acabou ficando com um físico impressionante. Alguns fisiculturistas famosos e saudáveis começaram a se exercitar por motivos bem parecidos. A insegurança com o próprio corpo e por ser jovem, ainda dá tempo de Tyler conseguir. Brad Castelli. A internet permite que pelo menos dentro de uma tela você seja quem desejar. Tudo o que você precisa é ter uma ideia mirabolante e entregar o conteúdo certo para que o seu público acredite em você. As pessoas já inventaram várias formas de manter essa ilusão das redes sociais sempre viva. Desde apps de edição super eficazes até alugar ambientes inteiros para postar fotos incríveis no Instagram. Essa é uma das histórias. Brad já foi um jogador de futebol americano de grande prestígio. Quando ele parou de jogar, não queria deixar de ser popular. Então decidiu que era hora de investir em outro esporte e se tornou um dos mais famosos fisiculturistas dos Estados Unidos. Ele posta vídeos levantando pesos de 300 quilos, o que seria até mais do que alguns recordistas mundiais. E aí você pode estar se perguntando, tá, mas o que tem de errado nisso tudo? Ele nunca apareceu em nenhuma competição de levantamento de peso fora do Instagram. Não sou esquisito para você? Ainda mais quando é um cara que já era famoso, que supostamente levanta mais do que recordistas por aí. Toda essa história de só aparecer levantando pesos em redes sociais fez com que muita gente acreditasse que os pesos que ele levanta nos vídeos são de mentirinha. Saad Gharib. Aparentemente, cada país tem o seu próprio Hulk. Alguns países, na verdade, têm até mais de um. Esse fisiculturista nasceu no Irã e cerca de 500 mil de pessoas seguem o cara no Instagram. Olhando assim, o cara é impressionante. A maioria dos fisiculturistas sonha em um dia conseguir ter ombros como o desse cara, mas ele mesmo admite que é muito difícil manter o físico. Segundo ele, para manter o corpo é preciso comer pelo menos 10 vezes por dia. Só que ele não pode comer qualquer coisa, tem que ser muita proteína, porque supostamente não usa nenhum tipo de esteroide. Mas se você olhar bem para os músculos do cara, eles não parecem nem um pouco naturais. Isso geralmente acontece quando fisiculturistas exageram no uso de testosterona. E muita gente já notou que o cara gosta muito de editar as fotografias que coloca online, principalmente no peitoral, que ele tenta alargar um pouco, além de frequentemente tentar diminuir a cintura. Rodrigo Ferraz. Outro brasileiro paralista, Rodrigo aparentemente tem um ego injetável. Em 2009, ele se filmou dançando a música Satisfaction. Meu nome é Rodrigo e agora vou ensinar vocês a treinar em casa. E acabou se tornando um meme no mundo inteiro. Nessa época, a internet acabou dando para ele o apelido nada invejável de Homem Sintol, que é aquela substância que mistura analgésico e uma substância que incha os músculos, sobre o qual já falamos anteriormente aqui. O corpo dele realmente levanta algumas suspeitas, embora ele nunca tenha confirmado que faz uso de qualquer tipo de anabolizante ou aplicações. De acordo com os vídeos, ele ficou musculoso assim só de dançar os hits dos anos 2000. Acredite se quiser. Romário dos Santos Alves. Parece que o nosso país é realmente o lugar dos fisiculturistas de seringa. Inclusive Kirill Tereshin, um dos russos que falamos aqui, se inspirou em um produto 100% nacional.
Romário dos Santos Alves mais do que se auto-apelidou de Hulk. Romário treinou em academias por muitos anos para tentar se parecer cada vez mais com o super-herói favorito dele. Só que teve uma hora em que ele entendeu que era impossível ter um físico como aquele só com exercícios. Foi aí que ele decidiu apelar para as aplicações. Desde então, já ouviu diversos médicos falarem dos riscos que ele sofre todos os dias, que podem inclusive levar à amputação. Romário parou de injetar substâncias químicas, mas o efeito dos produtos químicos continua bem visível e outros rapazes ainda se espelham nos resultados obtidos por Romário para seguir seus passos. Muitos, inclusive, dizem que a coisa toda se torna um vício e quando começaram a usar é muito difícil parar. Arlindo de Souza. Parece que metade desse vídeo é só do Brasil. E se a gente pode passar vergonha mundo afora, por que não com a maior população de fisiculturistas fakes do mundo, né? Só que esse cara não se contentou com aquela mistura comum que todos os outros caras dos quais falamos aqui já usaram há anos. Não, Arlindo é inovador. Ele queria quebrar barreiras e decidiu seguir as dicas de um amigo. Ele misturou óleo e álcool e simplesmente aplicou isso no próprio corpo. Foi assim que ele conseguiu o maior bíceps do país, mais de 70 centímetros de circunferência, que deixa o nosso campeão em um risco constante de amputação. Aliás, o amigo que fez a indicação chegou a morrer depois de complicações com a receita para deixar os músculos gigantes, mas isso não parou Arlindo. Bem, pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo. Nós agradecemos demais a você que assistiu até aqui e diz aí qual desses falsos marombas te intrigou mais. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau!